Na Nuvem de hoje está imperdível, não é, Giba? É verdade, nós vamos falar um assunto aqui sobre igreja e o metaverso. Uau! Será que o metaverso tem entrado com tudo e isso vai mudar a realidade como vivemos, enxergamos a igreja, o trabalho, como até vivemos? mesmo vivemos e até mesmo a faculdade? Então. Para saber mais, assista esse programa até o fim. Gente, no programa de hoje está imperdível porque esse tema, né, tão polêmico, mas tão atual e tão necessário para a gente falar sobre ele, né, Gilberto? Tu sabe que é um tema que eu gosto muito de falar sobre ele, Ari, porque é um tema recente, é um tema que tem entrado e tem se ouvido falar em várias esferas. E é interessante também, Giba, que muitas pessoas às vezes entram em algumas polêmicas, até criticam sem conhecer. Exatamente. Multinacionais, igrejas, faculdades e dentro das próprias famílias já tem se conversado sobre o metaverso. A realidade como isso tem acontecido e, de fato, isso já temos vivenciado o mundo no metaverso ou é algo ainda tão distante da nossa realidade? Para nós discutirmos esse assunto, conversarmos sobre ele, porque esse assunto, se tu nunca ouviu falar sobre o metaverso, é importante que nesse exato momento tu comece a chamar todo mundo para ouvir e ver esse programa, porque é tão relevante para um adolescente como para um idoso, de todas as gerações possíveis, porque nós precisamos saber um pouquinho mais sobre o metaverso. Para falar e a gente discutir, eu trouxe aqui alguns convidados especialistas. É bom a gente falar isso, especialistas. né, Nós temos aqui na tela, a gente vai estar conversando de forma online com os nossos queridos convidados. A gente tem o Edson. O Edson, ele é o cara que hoje eu tenho a maior ponte, né, sobre o metaverso, tenho conversado com ele. Ele me apresentou outros dois especialistas também, mas quero começar com o Edson, que está lá em Orlando nesse exato momento. Seja bem-vindo, Edson. Dá um oi para nós. E aí, Giba, beleza? Tudo em ordem? Tudo em ordem. Vem cá, esse cenário aí atrás já é um cenário metaverso? Já é um spoiler, né? Olha aí. Eu quero dar as boas-vindas também para a Ju Domingues. Oi, Ju, tudo bom? Olá, tudo bem com vocês? Tamo bem. Tu tá em qual estado? Eu tô falando de Rondônia nesse exato momento. Gente! Rodando aí pelo Brasil. E a gente também tem aqui o Alê Silva. Tudo bem, Alê? Tudo jóia. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Tu tá aonde também? Eu estou em São Paulo, perto da capital, em Barueri, que é do ladinho. Olha aí. Nós temos, cada um de vocês aqui tem uma especialidade que eu tô vendo e tô lendo aqui. Eu confesso a vocês que eu não sei nem falar esses nomes chiques aqui das profissões de vocês. Tem aqui que é o storyteller, não sei nem o que é isso e nem sei se eu falei certo, storyteller. Como é que se fala isso aqui, gente? Quem é storyteller? Storyteller. É uma profissão. Isso, ó, Nossa, você tá perguntando o que é o storytelling, é isso? Quem de vocês três que é isso aí? Não, a gente, é assim, na verdade a gente trabalha em cima de um ambiente, né? Então, assim, dependendo do ambiente, cada um que pode fazer essa função também. Ah, eu posso fazer isso também ou não? Gostei desse nome, eu não sei nem o que faz, mas eu quero saber o que faz. É criar uma narrativa, né, para uma história, entendeu? Criar uma narrativa para um ambiente, para um produto, para um game, um filme, entendeu? Ah, entendi. Gente, mas vamos ir entrando nos assuntos aqui, muito legal. Eu gosto muito de trazer algo assim mais dinâmico. Mas a primeira pergunta que eu acho que eu e a Ari, a gente até mesmo tem refletido, a gente tem conversado muito, a Ari, além de ser pastora, ela é psicóloga também, a gente tem refletido muito e eu, particularmente, eu gosto muito, né, desse meio metaverso, eu gosto muito disso, dessa realidade, que não é uma realidade virtual, né? Exato. Mas eu quero perguntar para vocês como funciona a vida no metaverso.
Porque, de fato, o que está lá é um avatar. Mas quem está atrás do avatar é um ser humano. Primeiro, como funciona a vida no metaverso? E depois, isso pode confundir a pessoa de, opa, eu não sou o avatar, eu sou um ser humano e esse avatar não tem sentimentos, eu tenho. Primeira pergunta, então, como funciona a vida no metaverso de forma muito breve, né, bem dinâmica, se o Edson puder respondendo, e quem quiser acrescentar, pode acrescentar também. Uma coisa que eu sempre falo quando a gente vai dar alguma entrevista, alguma aula, palestra sobre metaverso, é que o metaverso ele não é uma coisa só, né? Ele é um conceito de um mundo virtual onde você tem pessoas interagindo socialmente ali. Geralmente o ambiente ele é semelhante a um game, né? Então isso pode ser 2D ou 3D. E dentro daquele ambiente você tem um sistema de regras dele. Então você tem um sistema de avatares, coisas que você pode fazer ou não dentro daquele ambiente. Então, dependendo do ambiente que você está, ele tem várias funcionalidades, várias coisas que você pode fazer ali. Então, eu costumo dizer que o metaverso usado de uma forma sadia, ele é um complemento da vida real, né? Então, sei lá, dentro você consegue fazer outras coisas que você não conseguiria fazer ali no momento que você está naquela localidade geográfica que você está, e ele expande essas possibilidades. Então, eu vejo que usando de uma forma saudável, a gente pode encarar dessa forma. Agora, se para falar de uma forma um pouco mais dos contras, vamos dividir, espalhar um pouquinho aqui. Fala aí, Ju, o que você acha desse? Bom, é isso que o Edson falou, é uma verdade. O metaverso, por enquanto, é um conceito e que a maioria das pessoas ainda não tem um conceito bem definido exatamente sobre o que é, de fato, metaverso e o que não é. Não vou mais entrar em conceito, porque conceito é um pouquinho chato. Vamos mais para a prática, que foi o que vocês perguntaram, né? A questão prática do processo hoje, metaverso é várias coisas. É você usar um óculos de realidade virtual, é você comprar um NFT, são N coisas, sabe? E não tem um viver no metaverso ainda. Existe o metaverso como uma ferramenta. E assim, a minha visão a longo prazo é que o metaverso seja uma experiência, uma ferramenta de integração mesmo, assim como a internet já é. Por exemplo, isso aqui que a gente já está fazendo é através da internet. A internet faz com que a gente consiga dar uma entrevista à distância, né? O metaverso vai fazer isso, só que de forma imersiva, uma forma mais próxima, uma forma mais em 3D, no mundo 3D. Então, a minha visão a longo prazo é que pode ser que as pessoas se confundam, assim como se confunde na internet, sabe? Vai ter aquela parcela da população que vai querer viver num mundo mais imersivo, idealizado, e vai ter a maioria, na minha visão, não vai querer isso. É lógico, tem restrições com relação a jovens, assim como a gente tem hoje as redes sociais trazendo esse processo de ansiedade muito forte nos jovens, e já foi comprovado. Vai ter que cuidar, vai ter que ter uns limites, né? Igual o Edson falou, comedido, vai ser uma ferramenta incrível. E já está sendo uma ferramenta incrível, né? A prova disso aí é o Legoverso. Ale, complementa aí. Pessoal, estão me ouvindo bem? Vamos lá? Tudo certo, pode continuar. Então tá, eu acabei de voltar do terceiro maior festival de inovação, criatividade, que foi lá em Minas, em Santa Rita do Sapucaí, né? É um festival muito assim, bacana, né? Teve palestrantes lá do Brasil inteiro. E uma coisa que me marcou bastante foi uma das palestras que, trazendo um pouco para, igual a Ju falou, o Edson falou, trazendo agora um pouco para a prática, uma das coisas, por exemplo, que o metaverso traz é você poder trabalhar falando com uma pessoa que está lá nos Estados Unidos e você poder trabalhar de verdade e ganhar em dólar, ganhar uma moeda que você possa trocar na vida real. E ele deu o exemplo do poker, né? Então é um jogo, né? Poker é um jogo e a pessoa podia trabalhar porque estavam precisando. A pessoa não queria falar com um robô no poker ali, sabe? Quem joga, tal, quem é acostumado com esse jogo, precisava falar com uma pessoa real ali na questão das cartas ou questão de. E ela, em vez de falar com uma pessoa, em vez de falar com um robô, ela falava com uma pessoa real que estava em outro local do mundo recebendo pelo aquele serviço, né? Então, tá aí uma funcionalidade bem prática do metaverso, você poder trabalhar, executar funções em outro país através do seu avatar, né?
Então, está aí uma função também bem prática. E para fechar, o metaverso, eu acredito que ele vai ser a nova rede social. Da mesma forma que você se conecta e fala com pessoas, da mesma forma que você trabalha, o metaverso ele vai expandir o que a gente conhece hoje como rede social. Talvez seja a rede social 3.0, 4.0 e aí vai por diante. É muito bom. Eu estava olhando aqui um pouquinho o currículo de vocês. A gente sabe tudo daqui, né? A gente é quase o Google. Não, mas eu já tinha recebido isso aqui. Só para vocês entenderem, vocês estão nos assistindo de casa agora, a gente está conversando aqui sobre o metaverso. E sobre igreja, que a gente também quer trazer um pouquinho do conceito igreja, metaverso, na vida, né? Diária, né? E nós estamos conversando com 3 especialistas. Eu brinco e eu gosto de falar sobre especialistas, porque de fato, se nós formos analisar aqui, por exemplo, o Edson, que está ali para nós, ele é desenvolvedor de gamers, ele é gamer designer e ele é até um nome chique que eu não sei falar aqui agora, né? Mas ele é o Metaverse World Builder. Falei certo? Não. Quase. É isso aí mesmo. Aí, ó. A Ju é especialista em tráfego pago. Ó, tô precisando de uma ajuda. E marketing para o metaverso. Muito bom. O Ale, que foi o último a falar aqui agora, ele é storyteller, ele é gamer designer, ele é produtor audiovisual e de histórias imersivas. Então, nós estamos trazendo esse conceito para você que está me assistindo agora, de um conteúdo, de uma exposição, não com pessoas desconhecidas que não sabem do assunto. Quem está aqui do meu lado também não é só uma pastora, é uma psicóloga, é alguém que compreende também do que isso tem ocasionado, né, amor? Tanto em emoções, sentimentos. E é interessante, tipo, a gente pensar algo, e até a Ju mencionou sobre o futuro, né? O futuro do metaverso pode ser o futuro de uma futura rede social. E é interessante para a gente analisar que em tudo na nossa vida, né? Para nossa saúde física, saúde mental, a gente sempre tem que envolver uma palavrinha que eu gosto sempre de usar, que é o equilíbrio. O Giba ouve muito falando sobre isso. Eu ouço muito a palavra equilíbrio. Sabe por quê, gente? O que a gente tem que pensar? A gente vive num mundo tecnológico. A gente vive num mundo que já alcançou muitos avanços. Então, o que a gente tem que trabalhar é o equilíbrio nisso. Sabe por quê? Porque até mesmo um exercício físico, que é ótimo para o nosso corpo físico, se ele for feito em excesso, ele também vai trazer prejuízos. Então, isso também é para as redes sociais, isso também é para o metaverso. O grande problema, Giba, é que muitas vezes a gente, de alguma forma, quer se alienar de um mundo que é real, né? A tecnologia está aí, a tecnologia chegou, ela faz parte, então não tem como a gente ignorar que ela não faça parte. Para hoje você está assistindo na nuvem, é porque existe uma tecnologia, existem antenas para que o sinal chegue até você. O que a gente sempre tem que trabalhar é o equilíbrio isso na nossa vida. Não quer dizer que agora eu vou ficar 24 horas só no metaverso, mas também não quer dizer que eu vou me alienar disso. O fato é, gente, não tem como fugir disso. Está aí, então não é só algo do futuro, já está aqui o metaverso. Só que isso também tem atingido até mesmo a esfera da igreja, o meio eclesiástico em que vivemos. Lá em Orlando, a gente tem o metaverso, começou lá e agora tem se expandido. Então, Edson, de uma forma assim também bem assim tranquila, breve, até mesmo aí atrás eu estou vendo que tem o cenário da Lagoinha Orlando no metaverso. Isso. O primeiro ponto que eu trago para ti e para vocês me ajudarem a refletir primeiro, vocês estão de parabéns porque o design e tudo tem sido incrível, mas mesmo assim eu tenho ouvido falar, e não é nem no meio cristão, em notícias, em sites, até mesmo falando do Mark Zuckerberg, né? O dono do Facebook, Instagram, enfim, eles estavam questionando o cara que tem tudo que tem e é tudo que ainda tem um design muito simples do metaverso. É algo, parece meio até, lembra muito Minecraft, às vezes, negócio meio pixado, negócio... Vocês acham que isso vai mudar esse cenário, se a realidade virtual vai se tornar mais real ainda? Quando a gente pega um PlayStation 6, 5, né? O 5, a gente vai ver de que os personagens estão mais realistas, como é que se diz?
face, a a fisionomia, face, né? As expressões. Vocês acham que a gente vai viver essa realidade também dentro do metaverso? Esse meio mais real? Não parece tanto jogo, mas algo mais real. Vocês acham que vai chegar até esse ponto? Então, eu falei duas coisas aqui. Então, a primeira coisa para o Edson. Quando surgiu o metaverso aí, está se expandindo agora para a igreja no geral? Conta um pouquinho, Edson. Essa história ela começou em outubro, né, do ano passado, quando a gente, a Lagoinha aqui, ela fez um evento, que foi o Happy Pumpkin, né? Que é um evento que eles sempre fazem aqui em outubro, que é como se fosse um Halloween do bem, né? É ao contrário. Então, assim, o Happy Pumpkin, ele combate os símbolos, né, ruins do Halloween, e as pessoas vão para a igreja para se divertir e tal. Então, é um evento bem legal de evangelismo, né? E durante esse evento, a gente criou um game, né? Que foi o game com o mesmo nome, Happy Pumpkin também e tal. E esse game, a gente tava lá naquele frenesi, tinha criado o primeiro jogo, aí foi criar esse segundo, e aí eu chamei o Ale, né, que ele me encontrou no LinkedIn, e a gente começou a trocar ideia lá. A primeira conversa da gente foi 3, 4 horas de conversa ali, falando sobre as coisas, desejo que a gente tinha no coração de fazer jogos, né, para essa esfera cristã e tal. Foi quando a gente desenvolveu esse game com a Ale. Ele fez em 7 dias, foi um negócio bem intenso, assim, porque chegou de supetão ali, ele foi e construiu, até um dia, eu acho que era meia-noite, vai lá, não mandou uma mensagem para você, ele foi gravar um vídeo, foi bem legal a interação ali, de madrugada, a gente tudo interagindo, até o pastor também e tal, assim, então, foi bem legal. E depois dessa experiência com esse game, né, que a gente levou para o evento, as crianças jogaram, fizeram fila lá, passaram a tarde toda jogando, eu comecei a investigar o que o Oculus tinha para oferecer, né? Então, comecei a ver o que tinha ali, o que estava rodando naquele Oculus. E comecei a baixar vários aplicativos. E um dos aplicativos que eu baixei foi o Outspace, né? O Outspace VR, que é um metaverso, pode-se dizer assim, né? Uma opção de metaverso. E dentro dele eu comecei a ver igrejas, né? Igrejas americanas que estavam lá dentro. Então, uma das referências, que é a Life Church, foi a primeira igreja que eu vi. Eu até um dia... Uau. Num domingo, até cheguei atrasado no culto, porque eu comecei a entrar em um monte de igreja, fiquei entrando desde 8 da manhã até a hora do culto, eu saí olhando, igreja. Aí quando eu vi, eu tinha que ir para a igreja, né? Aí, só que aí eu comecei a ter essa experiência. Então, depois que eu vi isso, eu comecei a pensar, caramba, o que é que eu vou fazer nesse universo? O que é que eu posso fazer desse tipo de trabalho? E aí foi quando a gente começou a pensar em construir. Então, uma equipe participou também, um pessoal aqui de Orlando me ajudou também, um pessoal do Brasil também que modelou, né? Você falou desse nome aí, Metaverse World Builder, né? É o famoso pedreiro digital, né? É aquele cara que vai levantar a obra. Muito né? bom. Então, assim, a gente começou ali a criar o ambiente, e assim, como você falou, no começo ele era bem cartunesco mesmo, ele parecia... Não nem cartunesco, ele era meio quadrado mesmo, assim, ele era mais a cara do Minecraft mesmo. Agora pode ver que agora já tem com as árvores ali um pouco mais modeladas, uns carros também com gráfico melhor. Dentro da igreja agora ele está bem fiel à igreja que inaugurou agora também, a gente colocou as mesmas coisas. Eu tô vendo que tem uma ostentação, tem uma Ferrari, um Porsche. Isso aí é para dar um glamour, né? Assim, para dar uma variada, tem uma van lá no cantinho. Só para dizer assim que, né... É minha, aquela van é minha. Aí, o que acontece? Aí, de repente, estava lá e a Ale entrou. Eita, a Ale entrou na igreja também, começou. De repente, apareceu o Ju no Instagram. Eita, eu quero entrar nesse negócio. Aí, ela entrou e tal, e a gente começou a se reunir ali e criar um grupo, criar uma amizade. Então, hoje, a gente trabalha junto, né? Os três, com essa questão. E tudo começou ali na igreja, né? Então, assim, no começo foi muita polêmica, muitas pessoas, assim, falaram mal, outras falaram bem defendendo, tal, foi aquele negócio. Mas, assim, graças a Deus, tem sido uma bênção. Agora deu até uma parada, porque a gente tá fazendo um update na igreja, tá uma coisa nova isso, né? Fazer um update na igreja. Mas o que a gente tá fazendo agora? Tá atualizando a igreja, novos ambientes que a gente vai colocar lá para outros eventos, podcast também e tal. Então, assim, tem sido bem legal. E só que você falou do gráfico. É aquela coisa, tudo depende do ambiente. Nesse próprio Outspace que a gente usa, hoje a gente consegue fazer imersões de, por exemplo, imóveis, né, para venda de apartamentos.
E a gente consegue fazer bem fiel, com um gráfico bem fiel, parecido com o PlayStation. Eu vi um que, perdão, desculpa te interromper, mas eu vi um que eu acho que tu botou no teu Insta, alguma coisa assim, andando por dentro de um apartamento. Até achei que era o meu. Não, tô brincando. Mas é muito legal. Eu fiz essa brincadeira porque o apartamento era muito top, muito luxuoso, assim, muito legal. Mas deixa eu interromper um pouquinho, porque tu falou sobre assunto polêmico. Deixa eu jogar aqui uma notícia que a gente está envolvido aqui nessa notícia, né, Edson? É uma notícia que saiu, tem até uma fala minha ali, que eu não me lembro de ter falado isso, mas tudo bem. Joga para mim, por favor, essa notícia da Folha, né? Folha de São Paulo, do UOL. Tem essa notícia, eu acho que está na tela. Isso. Diz ali, culto metaverso prega uso de hashtag e pede dízimo por QR Code. Fiel ouve louvores e é convidado a pagar o dízimo por QR Code em atividade imersiva da Igreja Batista da Lagoinha. Isso aqui foi a Folha de São Paulo que fez a notícia. No todo não é... Volta para o Edson ali para mim, por favor. No todo não é ruim, né, a notícia, né, Edson? No todo teve lados positivos ali. Claro que eles... Não, a notícia mesmo não era ruim, não. Foi só escrito aí que ficou meio estranho. Fica meio estranho. Mas, de fato, se tem dízimo, porque a gente entende que é uma ordenança também, fácil, mas claro que foi meio apelativo. Mas eu brinquei ali que eu não falei, obviamente eu fiz uma pregação sobre metaverso, falei coisas positivas e negativas, assim como também tudo que a gente faz tem coisas positivas e negativas, né? Metaverso não é diferente, tem coisas boas e tem coisas também que não são tão positivas. Mas no todo no geral foi positivo essa notícia. E tem outra também que eu quero trazer aqui para a gente conversar um pouquinho, para a gente ir encerrando. Eu já pedi 1 hora desse programa, mas eles sempre me dão só meia hora. Então a gente vai ter que encerrar daqui a pouquinho. Mas olha só essa notícia que interessante. Está dizendo sobre compras de terreno, se eu não me engano, eu acho que é essa notícia. Compras de terreno no metaverso. Eu acho que é isso, está numa notícia no Instagram. Se tiver essa notícia, lança para mim. Bem interessante, não tem essa notícia, mas não tem problema. O que tem essa notícia? Que estava dizendo que a gente consegue comprar, vender terrenos no metaverso, a gente consegue, de uma certa forma, faturar financeiramente, ganhar dinheiro de outras formas dentro do metaverso. Agora, para zoar mesmo, é possível ficar rico, gente, no metaverso ou não? Vai, Ju, vai que é tua, Ju, aí. Fala aí. Não, você falando de terreno no metaverso, hoje eu coloquei um dos meus terrenos à venda por um valor muito mais baixo do que ele valia, eu perdi dinheiro hoje. Quanto que vale um terreno hoje no metaverso? Só para eu saber se tu... Só para eu saber se tu já é uma Bill Gates da vida no metaverso. Então, depende, tem vários metaversos, né? Tem o Decentraland, que é o mais famoso, com os terrenos mais caros. Lá eu não compro, gente, eu não tô no Bill Gates, não estou nessa vibe ainda. Chego lá. E hoje eu uso o Upland, que é a ferramenta o metaverso mais barato, digamos assim, para a gente iniciar a compra de terrenos, né? E sempre quando inicia uma cidade nova. Então, por exemplo, recentemente eles lançaram uma réplica do Rio de Janeiro dentro desse metaverso. Ainda é uma plataforma 2D, não é uma plataforma 3D, né? Você não pode fazer muitas interações ali, mas é um processo especulativo mesmo, imobiliário, que acontece dentro do metaverso desse da Upland. Né? No Decentraland você compra e você pode construir lojas 3D mesmo, e você pode acessar esse metaverso pelo seu computador, né? Você pode baixar no Decentraland e entrar lá numa loja. A Samsung tem loja dentro do Decentraland, né? Então, assim, esse terreno que eu comprei são terrenos baratinhos, gente, custa 70 centavos, alguma coisa assim, dá mais ou menos isso, né? 1.500 UPX, que é a moeda... Não, pera aí, volta pra minha câmera aqui, 70 centavos eu tenho. Eu quero comprar um terreno no metaverso, eu quero ser um investidor no metaverso. Eu sou, digamos que eu sou uma pessoa muito conservadora com esse tipo de investimento, né? Eles consideram o metaverso porque é baseado nessa Web3, né? Que é todo esse processo de venda de terrenos, compra de terrenos, venda de NFTs, etc. Então, tem esse lado metaverso que não é um mundo imersivo, é um lado metaverso que é uma economia, né? Então, esses terrenos no Uplands mesmo, eles são baratos e tem muita gente que ganha dinheiro mesmo, sabe? Se lançou uma cidade nova, compra por 1.500 UPX e vende, sei lá, por 20, 30, 50 mil UPX e acaba
você pode transformar essa UPX, que é uma criptomoeda do jogo, em dólar, né? Você Sabe, pode Ju, converter. eu teria, desculpa interromper, eu teria muitas perguntas para fazer para vocês. Eu acho que a gente vai ter que voltar a fazer outros programas. Então a gente vai no nível básico, né? Começando assim no nível básico, para a gente entrando. E vamos fazer outros programas então. O Edson vai falar com vocês. A gente vai fazer pelo menos mais uns 2, 3 programas aí. Porque esse tema, gente, é muito importante. E é muito atual, né, Ari? Muito importante. E a gente não tem, assim, pessoas que falam, sabe, sobre isso de forma clara, o que é, como que funciona, como vocês. Então eu quero... Perdão por interromper já o assunto, mas eu quero agradecer a vocês, porque, querendo ou não, já passou 27 minutos, 30 minutos de programa aqui. Incrível. Então, muito... Eu ia colocar um pedacinho da igreja aqui pra vocês verem, eu ia compartilhar a tela aqui. Mas é que a gente já não consegue mais, a gente pelo menos... Então, o que a gente vai fazer? Esse primeiro programa é só a igreja por fora. Depois a gente vai entrar, tá bom? Eu quero dizer a você que está me assistindo de que o metaverso então é uma realidade, cada vez mais tem entrado dentro da igreja. Mas o cuidado, o pastoreio e tudo que temos feito, isso não vai alterar, não vai simplesmente modificar a forma do evangelho, a forma como nós temos crido em Jesus. Então, só acrescenta na nossa vida. Então, quando a gente fala sobre o metaverso, não é algo que vem, né, do capeta, não. É algo que vem só para acrescentar no reino, algo que vem para nos ajudar também. Tá bom? Edson, Ju, Ale, vocês são incríveis. Obrigado por tudo que vocês têm feito. Vamos caminhar junto, a gente vai ter mais tempo para conversar depois, para fazer mais programas. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, viu? Um prazer. Obrigado. Encerramos aqui o nosso programa Metaverso e Igreja. Para saber um pouquinho mais, acessa aí o nosso canal no YouTube na Rede Super. Procura esse vídeo novamente, vai estudando um pouquinho mais, eu tenho certeza. E fica ligado no próximo programa, que daí a gente vai trazer mais visual essa questão do metaverso. Então a gente deixou vocês com um gostinho de quero mais, né, Giba? É isso aí, minha gente. Tchau, Deus abençoe. Tchau, gente. Esse foi o programa Na Nuvem de hoje.